Que a paz de Jesus seja connosco. Na edição de novembro de 1904 do Boston Journal, é destacada a notícia de que terá sido descoberto um cadáver, um esqueleto de um homem, cujo espírito terá ocasionado os estranhos fenómenos que ocorreram na casa da família Fox cerca de 50 anos antes. Em dezembro de 1847, a família Fox mudou-se para uma modesta casa na vila de Hydesville, estado de Nova York. A família era composta por um núcleo de 4. John Fox, o chefe da família, Margaret, a esposa, e Margaret e Kate, 2 filhas com 10 e 7 anos. No início, a vida desta família corria sem nada a relatar, normalmente. Até que nos primeiros meses de 1848, estranhos barulhos começaram-se a fazer ouvir. Leves batidas, barulhos que se assemelhavam a arranhões no chão, nas paredes, nos móveis. Sons que poderiam ser perfeitamente confundidos com o barulho do vento ou com o estalar da madeira. Mas os barulhos foram ficando mais altos e mais nítidos, de forma que começaram a sobressaltar a família. Até que na noite de 31 de março, os barulhos começaram a ficar mais altos e mais continuados, de forma que as meninas que dormiam no mesmo quarto que os pais divertiam-se a tentar imitar os barulhos que ouviam com o estalar dos seus dedos ou com as batidas nas mãos. Até que a mais nova, Kate, desafiou a origem daqueles barulhos em voz alta, dizendo-lhe para fazer o que ela fazia, e bateu as palmas. De imediato, ouviram-se barulhos que correspondiam exatamente ao número de batida das palmas das meninas. Margaret, divertida, desafiou de forma diferente, não só para imitar o número de batidas, mas também o compasso, e bateu 4 palmas em compassos diferentes. De imediato, reproduziu-se o número de batidas, mas também o compasso que a menina tinha feito. Foi assim que começou o intercâmbio entre aquela família, de início, e depois toda a vila a seguir com aquele espírito. Aquele espírito contava uma história fascinante. Dizia ter sido um vendedor ambulante que tinha ficado naquela casa anos antes e que tinha sido assassinado pela família de então por uma quantia de $500. Foram feitas escavações a princípio, não foi encontrado o corpo. Só mais tarde, em 1904, foi descoberto, tal como está descrito no Jornal de Boston. Os fenómenos que ocorreram em Hydesville marcam a história do espiritualismo moderno. Estes fenómenos tornaram-se tão frequentes na época que eram usados como forma de divertimento nos serões da alta sociedade americana e europeia, que usavam as chamadas mesas girantes ou as mesas pé de galo para manterem uma correspondência com o mundo dos chamados mortos. As sessões mediúnicas na altura eram tão comuns que chamaram a atenção de cientistas de renome que procuraram estudá-las de forma séria. Dentre destes, destacamos o notável físico Sir William Crookes, que, após 4 anos de estudos rigorosos, utilizando um método científico, com várias médiums, a própria Kate Fox, Florence Cook, William ou David Home, publicou as suas descobertas atestando a veracidade dos fenómenos espíritas. As suas pesquisas de início foram colhidas com algum ceticismo pelos seus pares, por causa do pejo que havia contra o espiritismo, que era taxado de charlatanismo ou de fraudulento. Ao longo da história, foram várias as teorias formuladas acerca da mediunidade. Podemos dividi-las em 2 correntes. A corrente positivista, que vê na mediunidade um 6º sentido, um sentido que está para além da normalidade e que permite a ponte entre o mundo espiritual e o mundo corporal. E a corrente negativista, aquela que procura justificar os fenómenos mediúnicos
como resultado de mentes superexcitadas ou de doenças psiquiátricas e neurológicas, ou então simplesmente como fraude e embuste. Portanto, é natural que nos perguntemos: será que a mediunidade é uma doença? Para respondermos a esta pergunta, podemos nos auxiliar da pesquisa em 3 fontes diferentes. A primeira, na Classificação Internacional de Doenças da Organização Mundial de Saúde, que define estados de transe e possessão como sendo perturbações caracterizadas pela perda transitória da consciência e da sua própria identidade. Transes que são involuntários e que são indesejados. No entanto, aqui não pertencem àqueles que são cultural e religiosamente aceites. O que vemos que aqueles que acontecem num contexto mediúnico não podem ser incluídos nesta perturbação. Podemos ainda consultar a classificação de doenças mentais da Associação Americana de Psiquiatria, que define como perturbação dissociativa da identidade perturbações de identidade caracterizadas por 2 ou mais estados de personalidade que podem ser descritos em algumas culturas como experiências de possessão. Nesta perturbação, o indivíduo existe uma dissociação da sua personalidade. O indivíduo relata que perde o controle do seu próprio corpo e que uma entidade, um espírito, um fantasma ou uma divindade fala pela sua própria boca, mexe-se pelo seu próprio corpo, sem que a pessoa tenha qualquer comando, ficando sem domicílio do seu próprio corpo. É capaz ainda de relatar experiências e factos que lhe são desconhecidos, em que existe uma alteração do humor, do comportamento, da sua personalidade. No entanto, no DSM é feita a ressalva que a maioria dos estados de possessão que ocorrem por todo o mundo são normais, que normalmente fazem parte de uma prática espiritual e que não preenchem os critérios desta perturbação. Desta forma, por estes critérios, as faculdades mediúnicas, os transes mediúnicos, não são doença. Vemos ainda, podemos consultar o maior tratado sobre a mediunidade que a humanidade conhece, que é o Livro dos Médiuns. Aqui Kardec questiona o espírito sobre a natureza dos fenómenos mediúnicos e pergunta-lhe se estes não podem ser resultado de um estado patológico de doença ou de um estado anómalo. Ao qual os espíritos dizem que anómalos podem ser, às vezes, mas não patológicos, não doentios. Que temos médiuns que se têm uma saúde robusta. Aqueles que apresentam doença, apresentam por outras causas. Então, mediunidade não é doença. Mas, não sendo doença, a pergunta que nos surge a seguir é: pode a mediunidade ser confundida com algumas doenças? Pode. Porque existem algumas doenças que produzem manifestações muito semelhantes àquelas que são produzidas num contexto mediúnico. Dessa forma, é frequente encontrarmos médiuns, principalmente quando surgem as faculdades mediúnicas, que não compreendendo aquilo que se passa com eles, recorrem à medicina convencional, que desconhecendo o conhecimento espírita, diagnostica-os com doenças que não têm e medicando-os com medicamentos que não precisam. Dessa forma são taxados com rótulos de epiléticos, esquizofrénicos, com doença bipolar, que de facto não têm. É apenas mediunidade. Mas uma última pergunta nos surge. Poderá a mediunidade, apesar de não ser doença, provocar doenças? Os espíritos respondem a Kardec que não poderão provocar, a mediunidade não provocará uma doença, neste caso uma doença mental, exceto se esta já não existir no próprio indivíduo. E que neste caso, de identificarmos
que alguém já tem ela própria doença mental, um desequilíbrio, precisamos ter muita cautela, porque qualquer abalo pode ser muito prejudicial na própria pessoa. Mais à frente, continuam a dizer que, identificado estas características de desequilíbrio mental, devemos afastar a pessoa por todos os meios possíveis de qualquer excitação ou exercício da mediunidade, com o risco de fortes abalos para a própria pessoa. Dessa forma, somos colocados com um desafio muito difícil. Porque sabendo nós que existem doenças que têm manifestações semelhantes às manifestações no contexto mediúnico, é preciso fazermos a separação entre aquelas pessoas que são médiuns e daquelas pessoas que têm uma doença mediúnica, ainda que possam ter têm doença mental, ainda que possam ter faculdades mediúnicas. É necessário, então, fazermos aquilo que é o diagnóstico diferencial. E o que é isto? O diagnóstico diferencial é um método usado na medicina para diagnosticar uma doença. Coloca-se uma série de hipóteses que podem justificar aquele sintoma e depois, utilizando um método sistemático de eliminação das hipóteses menos prováveis, chegamos àquelas hipóteses que são mais prováveis ou aquela mais provável. Para compreendermos isto, um exemplo. Por exemplo, tosse. Todos nós já tivemos tosse. Se nós começarmos a pensar naquilo que pode provocar tosse, parece-nos fácil à partida. Uma constipação, uma gripe. Mas se fizermos este exercício de fazermos uma lista de todas as causas de tosse, vamos encontrar uma lista mais ou menos parecida com este resumo. Porque tosse pode ser provocada pelo tabaco, asma, bronquite, alergias diversas. Pode ser provocada por azia, provoca tosse, a exposição a ar frio ou a gases que são irritantes, alguns tumores, problemas de coração, alguma coisa que ficou entalada. Tudo isto provoca tosse. Bem, mas tosse é um sintoma físico. Compreendemos que um sintoma físico pode ser provocado por muitas coisas. Será mais fácil diagnosticarmos alguém com mediunidade se a pessoa nos diz que ouve vozes, que conversam com ela, que vê espíritos, que vê vultos, que tem sensações estranhas. Mas se fizermos o mesmo exercício que fizemos para a tosse, vamos encontrar uma lista ainda bem mais complicada e mais comprida. Porque estes sintomas podem surgir em contextos de Parkinson, de esclerose múltipla, de Alzheimer. Podem ser provocados, por exemplo, doenças infecciosas diversas, metabólicas, tumores, intoxicações por metais, drogas, medicamentos. Existe uma lista enorme de situações que podem justificar aqueles sintomas de ouvir vozes, de ver espíritos, que não são de causa mediúnica. Não estou a dizer que com isto que precisemos de nos tornar psiquiatras, ou fazer cursos especializados, ou ler tratados de psiquiatria para chegarmos à conclusão que alguém tem mediunidade. No entanto, é necessário conhecermos em profundidade aquilo que verdadeiramente é a mediunidade. Conhecer-lhe as características, conhecendo-lhe os quadros de apresentação, para que quando chegamos à conclusão que algo sai fora da normalidade, poderemos então estar perante uma situação de doença. Então precisamos de saber aquilo que é a mediunidade. Os espíritos dizem-nos que todo aquele que sente, em qualquer grau, a presença dos espíritos é, por esse facto, médium. Esta definição é uma definição muito geral, muito ampla. Podemos chegar à conclusão de que todos, ou quase todos, seremos médiuns. No entanto, sabemos que a mediunidade se expressa em diversos graus. Poderá-se sentir a presença em maior ou menor grau. Chegamos normalmente a dizer que alguém é médium
quando o sente em maior grau, chegando inclusivamente a transmitir o pensamento dos espíritos. Podemos dividir os médiuns em dois grandes grupos: médiuns de efeitos físicos, pelos quais os espíritos agem sobre o mundo material. Por exemplo, se aquele copo se levantasse e viesse até mim, sem ninguém pegar, poderíamos dizer que estaríamos num caso de mediunidade de efeitos físicos. Mas também temos mediunidade de efeitos inteligentes, em que os médiuns são capazes de receber e transmitir as comunicações inteligentes dos espíritos. Independentemente do tipo de mediunidade que tivermos, aquilo que nos atesta a estarmos perante um caso de intervenção dos espíritos não é as manifestações em si, mas o caráter inteligente dessas manifestações. Há pouco falávamos das manifestações que aconteciam na casa da família Fox. Não foi propriamente os barulhos que eles ouviam que podemos dizer que era a ação dos espíritos, porque barulhos todos temos em nossa casa. No entanto, foi o caráter inteligente, a comunicação que foi permitida entre aquele espírito e aquelas pessoas, que nos podemos afirmar que é um fenómeno mediúnico. Porque se não houver esse caráter inteligente, podemos dizer que as manifestações, que os barulhos, são produzidos puramente por situações físicas. Mas também é preciso conhecermos o que é a mediunidade, como é que a mediunidade se expressa, principalmente no início. Pela aproximação do espírito ao médium, este, através da ação do perispírito, absorve-lhe os fluidos que são próprios do espírito, podendo produzir sensações de mal-estar, de inquietação. Podem produzir perturbações depressivas ou de exaltação. Podem produzir ainda sensações desagradáveis, receios, antipatias. A pessoa vai sentindo que alguma coisa não está bem. Isto porque vai assimilando algo, sensações e pensamentos que lhe não são próprias. De tal forma que podem produzir alguns sintomas físicos. Dores no corpo, dores na cabeça, perturbações no sono, alterações. O coração começa a bater mais depressa, a pessoa pode desmaiar, vai ao médico, não há qualquer razão, a pessoa está perfeitamente bem. Pode produzir, por exemplo, sintomas psicológicos, de ansiedade, a pessoa começa a ter medos injustificáveis, fobias, alterações emocionais, inquietações íntimas, a pessoa começa a ter quadros de desconfiança, tem uma sensação de presença imaterial. Todos estes sintomas podem ser provocados, principalmente quando as faculdades mediúnicas surgem num contexto de que será uma perturbação negativa, que normalmente chamamos de obsessão. Mas há aqui um grande problema, é que nestes quadros que acabo de definir, não encontramos nenhum sintoma específico de mediunidade. De tal forma que existem estes sintomas em diversas doenças mentais, neurológicas, psiquiátricas. Para compreendermos melhor como é que estes quadros surgem e a dificuldade de definirmos, vou apresentar alguns casos que estão descritos no livro Grilhões Partidos, Psicografia de Ivaldo Franco. O primeiro é desta jovem de 30 anos, que está num hospital psiquiátrico e que lhe foi diagnosticado esquizofrenia. A esquizofrenia é uma doença psiquiátrica caracterizada por ideias delirantes, alucinações, por comportamentos irresponsáveis e imprevisíveis, por um pensamento desorganizado, um discurso incoerente, alterações do humor, da forma afetiva. Surge normalmente depois da adolescência, por volta dos 17, 18 anos. A pessoa começa a retrair-se, começa a afastar-se do mundo, começa a descrever sentimentos que se sente de perseguição. Começa a ouvir vozes que mais ninguém ouve. Começa a ver pessoas que mais ninguém vê. Muitas vezes essas vozes e essas visões são agressivas.
Começa a ter ideias estranhas, delirantes. O discurso não é muitas vezes coerente. Neste caso específico que está aqui descrito, estes sintomas não são resultado de manifestações mediúnicas, mas sim de uma desorganização mental que tem causas numa vida anterior, aonde terá assassinado um marido e uma serva e através da consciência de culpa terá transmitido e desorganizado este novo corpo. Estas manifestações poderiam ser perfeitamente confundidas com manifestações mediúnicas, mas não são. Neste caso, no próximo caso, neste caso de Viviane, que é uma jovem de 20 anos e que está diagnosticada de epilepsia. A epilepsia é uma doença caracterizada por crises recorrentes epiléticas, que muitas vezes são de caráter de convulsão. O cérebro faz descargas neuronais que provocam movimentos desordenados e movimentos que a pessoa não consegue controlar. Que podem ser parciais, que a pessoa tem convulsões só, por exemplo, de um braço, de uma mão, de um olho, mas também podem ser generalizadas. A pessoa pode ter convulsões completas. Para compreendermos melhor como estas podem processar, vamos só ver aqui a forma como ela está descrita. De repente pareceu despertar e, assustada, com os olhos desmesuradamente abertos, pôs-se a gritar, como se fosse possuída por sevícias rigorosas. Incontinente, no estado de alucinação, ergueu-se, contorcendo-se, tremendo como varas verdes, e tombou convulsionada. O rosto experimentou forte congestão, enquanto os membros mantiveram-se rígidos por alguns segundos. Após as convulsões hipertónicas, logo depois, retorceu-lhe a face e a boca, cerrando fortemente, mordendo a língua. Advieram as convulsões clónicas, com os movimentos de flexão e extensão dos membros da cabeça em desconcerto, a expulsão de urina e consequente coma que a dominou, mantendo-se inconsciente por alguns minutos. Cessada a crise epilética, despertou ignorando o que ocorrera e, apesar do cansaço que denotava, levantou-se, atónica, com cefaleia, sendo vítima de novo acesso, qual fora cometida de violenta incorporação mediúnica. Neste capítulo, o venerando benfeitor Bezerra de Menezes alerta-nos para as semelhanças que podem ocorrer de uma crise epilética com aquelas que podem ocorrer num estado de transe por um espírito violento ou perturbador. De tal forma são semelhantes que muitas vezes encontramos pessoas que são incorporadas em sessões mediúnicas que têm as manifestações apenas, porque de médiuns nada têm. E que será muito importante estudarmos aprofundadamente para ver se existe o caráter inteligente que vem depois daquelas convulsões. E que será aqui a chave, porque depois das convulsões provocadas por um fenómeno epilético, vem a exaustão, o cansaço. Num fenómeno mediúnico, a maior parte das vezes, depois daquelas manifestações, o espírito faz-se reconhecer, manifestando a sua personalidade e dando muitas vezes uma comunicação. Perturbador, é certo, mas manifesta-se. Por fim, temos o caso de Esther, que é uma rapariga de 14 anos que lhe foi diagnosticado esquizofrenia depois do surto inicial, um surto terá sido súbito, agressivo, violento e refratário a qualquer medicação. Está descrita desta forma. Esther perturbou-se momentaneamente, o corpo delicado pareceu vergar sob inópio de choque elétrico. Voltou-se de inópio, fixou os olhos muito abertos, quase além das órbitas. No pai, estava desfigurado. A adolescente avançou em direção ao pai e estrongiu-lhe na face ruidosa bofetada. Este ergueu-se, congestionado, ao tempo que a filha deu-lhe nova bofetada. O desequilíbrio parecia tomar proporções alarmantes. Agitada, Esther blasfemava, esbordoando moralmente o genitor mediante expressões lamentáveis.
Os verbetes inflamantes corriam dos lábios insultuosos desconexos. A presença do pai mais a exaltava, como se fosse acometida de loucura total. Vemos então que este quadro é bem diferente daquele que eu descrevi há pouco, também de esquizofrenia. Neste caso não estamos perante uma manifestação de doença mental, mas sim de uma manifestação mediúnica, em que este espírito violento assenhora-se das faculdades mediúnicas desta jovem para agredir o pai. Vemos então que quadros podem ser muito diferentes e daí a dificuldade, porque, tal como a mediunidade pode se manifestar em vários graus, também as doenças psiquiátricas podem ser mais subtis, podem ser mais ostensivas. Portanto, é muito difícil. Felizmente, a doutrina espírita, os recursos que tem para oferecer no primeiro ou no segundo caso, são muito semelhantes, pelo menos numa fase inicial. A terapia conveniente através dos passes, ou, se necessário, através das sessões de obsessão, ao lado do conhecimento, do estudo e da transformação moral do indivíduo, através da alteração de comportamentos e de sentimentos e de pensamentos, ajudam-no a devolver a serenidade e o equilíbrio. Há pessoas que dizem que a única forma para um médium ter o equilíbrio necessário é através do trabalho do exercício mediúnico. E se é verdade que os médiuns, que a maior parte dos médiuns têm um compromisso naquela área, é muito perigoso trazermos e expormos um médium ao exercício mediúnico se para tal ele não estiver preparado. Então, antes de qualquer experiência na área mediúnica, é preciso uma preparação. Só através do aprimoramento moral, do esforço, do esclarecimento, na prática, no bem, é que nos predispõem a nós ganharmos a harmonia íntima. Pela aproximação, ganhamos a simpatia dos benfeitores espirituais que se aproximam de nós, ajudando-nos a termos a saúde completa. Mas mesmo assim, no decurso do tratamento apropriado, podemos continuar a ter sintomas perturbadores. Aí podemos ter 3 hipóteses. Teremos um médium que, ainda mantendo os conflitos interiores, necessita de ajuda especializada, através de psicoterapia consciente, aonde, através do autodescobrimento, aprenderá as causas das suas perturbações e vai trabalhá-las, até adquirir a sua harmonia. Poderemos ter o caso, então, de termos alguém que, não tendo mediunidade, tem uma doença psiquiátrica, ou mental, ou neurológica. E aqui os recursos da doutrina espírita também são valiosos, porque podem ajudar a diminuir a gravidade e a frequência dos sintomas. No entanto, dificilmente levarão o indivíduo à saúde integral, porque a causa daqueles sintomas perturbadores, não sendo de faculdade mediúnica, estão expressas nos tecidos do corpo, do cérebro. Podemos, por fim, estar num caso misto de faculdade mediúnica associada a desequilíbrio mental. E neste caso, precisa da terapia da doutrina espírita, da terapia convencional. No entanto, não precisa, como os espíritos nos alertam, de exercer ou excitar as suas faculdades mediúnicas, com o risco de estarmos a perturbar ainda mais. Neste processo diagnóstico não nos podemos, claro, esquecer da inspiração dos nossos mentores, das diretrizes dos mentores espirituais, que conhecem verdadeiramente as causas das perturbações daquele indivíduo e que nos podem alertar, que nos podem inspirar. No entanto, é necessário que nós os ajudemos com este conhecimento, com o conhecimento profundo daquilo que é mediunidade,
com o conhecimento das causas, dos quadros que podem aparecer, de forma a nós fazermos parte e tornarmos agentes ativos desta decisão, chegando à conclusão certa e fazendo nós aquilo que será um diagnóstico correto, justo, e levarmos aquilo que a pessoa precisa realmente. Muito obrigado.